e a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu me tornei, que eu posso dizer assim, uma propriedade dentro da área de segurança de alimentos, né? Ao longo desses 14 anos, eu comecei a me especializar e fazer todos os cursos dentro da área de segurança de alimentos. E aí, consequentemente, começaram a surgir os empregos, né, ao longo desses 14 anos, e eu comecei a atuar em unidade de alimentação e nutrição. Primeiramente, eu começava a atuar dentro de uma unidade de alimentação e nutrição voltada para um escopo de ter uma gerente de qualidade, uma gerente voltada para a área de segurança de alimentos, mas a segurança de alimentos ela acaba caminhando junto com a produção, né? Então, a gente tem que preparar cardápio, a gente tem que entender de fator de correção, a gente tem que saber fazer ficha técnica, a gente tem que saber fazer de tudo um pouco, né? E aí, eu dentro hoje da unidade da TV Globo, eu atuo, na verdade, nessas diversas áreas. Eu trabalho como gestora do contrato, né? Eu sou a gerente da unidade, então eu respondo pela minha mão de obra, eu respondo pelo cardápio, que sou eu quem elabora junto ao chefe de cozinha, eu respondo junto a cliente, né? Porque lá nós somos uma empresa terceirizada, localizada dentro da unidade TV Globo. Eu não sou contratada da TV Globo. Eu trabalho para uma empresa e essa empresa presta serviço para a unidade da TV Globo. Então, eu faço lá de tudo um pouco, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar junto com essa questão de gestão da unidade, nós nutricionistas, principalmente acho que as mulheres, né? Você começa super jovem ali a trabalhar e você começa a lidar com pessoas que têm uma vasta experiência dentro da cozinha. E aí, como é que você vai discutir, vai falar de igual para igual com um cozinheiro que tem anos de cozinha, com um chefe de cozinha que fez curso de formação, né? E você não saber, não entender sobre uma técnica, você não saber entender uma técnica dietética, como a gente está falando aqui, né? Antes da gente iniciar essa palestra, a gente fez um teste com a professora Juliana e com a professora Elane, que ministram as disciplinas de técnica dietética, e para quem está começando, né, a gente discutiu sobre isso. A gente tem a disciplina de técnica dietética logo no início da formação, e às vezes a gente não se dá conta quanto que ela é importante para a gente, para a nossa formação, né? Ah, mas para que serve técnica dietética? E ela é tão importante que, por exemplo, depois, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, eu precisei, né, aplicar conhecimentos de técnica dietética, a gente saber trabalhar com temperos, a gente saber trabalhar com ficha técnica, com fator de correção, com mapa de carnes, ou seja o que for, e também para quem atua dentro da área clínica, né? Então, imagina, a gente falando desse universo aí do reino vegetal, a gente pensar que vai chegar um paciente para mim no consultório e ele vai querer um exemplo de cardápio vegetariano. Se eu não tiver conhecimento de técnicas e preparações, como é que eu vou instruir esse paciente? Então, na verdade, estava querendo falar um pouco desse contexto, porque da mesma forma que eu disse a vocês que eu me tornei uma propriedade dentro da área de segurança de alimentos, estudando, eu também precisei me tornar uma propriedade dentro da área de gestão de unidade de alimentação e nutrição. Então, eu fui buscar um curso de cozinha, eu fiz a formação em cozinheiro profissional, eu não sou chefe de cozinha, mas eu precisei entender também um pouco mais das técnicas, né? E isso já tem bastante tempo, eu fiz inclusive pela Cindy Rio, e eu era ali uma das únicas mulheres, né? Porque, não sei porquê, mas a maioria das cozinhas ainda, a maioria são homens, né? Os cozinheiros, a gente não vê tantas mulheres, né, atuando dentro de unidade de alimentação e nutrição. E eu não sabia nada. Eu cheguei lá, eu falei, vim aqui para aprender. Eu era a única nutricionista, a maioria das pessoas que já tinham experiência, estavam fazendo curso mais para formação. E a gente aprende um pouquinho, né? A gente consegue depois lidar no dia a dia com um profissional que está dentro da área de cozinha, lá dentro da área de cocção, que a gente chama, né? Para você saber discutir. Ah, vamos tentar fazer dessa forma? Será que a gente pode aplicar uma outra técnica? A gente tem que ter conhecimento. Então, a gente, para trabalhar dentro dessa área, a gente também tem que se tornar uma propriedade, né? E aí eu até lembro, assim, um caso assim, engraçado dessa formação que eu fiz de cozinheiro profissional, que a gente fez a massa de acarajé. E eu nunca ia saber na minha vida que a massa de acarajé era feita com feijão fradinho, né?
feijão fradinho, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu não fazia ideia do quanto de trabalho que dava, porque você tem que tirar a casca do feijão fradinho. Então, assim, nossa, eu nunca tinha visto. Acarajé é uma coisa que eu nem gostava, mas aprendi a gostar da massa, aprendi a fazer. Então, assim, quanto que a gente pode trazer de conhecimento para dentro dessa área, né? E aí, ainda falando um pouco sobre o contexto, por que eu iniciei essa redução de consumo de proteína animal? Isso começou, obviamente, pela minha vida, né? Pelos meus hábitos. Eu iniciei a redução de proteína animal dentro dos meus hábitos, né, de alimentação, porque eu descobri algumas doenças que são muito comuns dentro das mulheres, né? Eu descobri que eu tinha a endometriose. E aí eu fui estudar a endometriose. Eu falei, poxa, será que eu só preciso tomar remédio? Como é que eu vou fazer para reverter isso? E aí eu fui descobrir que a endometriose era uma doença inflamatória. E aí eu falei, como que eu posso aliar, né, a minha alimentação, o meu estilo de vida, para que eu possa reverter esse meu quadro? Porque era um quadro, e aí eu falei, um quadro de inflamação, e como é que eu posso reduzir? Gente, dieta vegetariana, né? A dieta plant-based, vegetariana, ovo-lacto, vegetariana, vegana, né? O que as pessoas escolhem aí para a vida, enfim. Ela é uma dieta basicamente o quê? Baseada em vegetais, com redução de alimentos industrializados, alimentos refinados, né? E eu vi que essa seria a melhor dieta para eu incluir dentro da minha rotina. Porque uma alimentação baseada em vegetais, ela é uma alimentação anti-inflamatória, é uma alimentação rica em fibras, e era tudo, exatamente disso tudo, que eu precisava para incluir dentro da minha rotina e cuidar, de fato, da minha saúde. Então, foi por isso que eu iniciei uma dieta vegetariana. Eu não sou vegetariana, tá? Não gosto de me rotular vegetariana, porque eu ainda faço uso de algumas proteínas de origem animal, como o ovo, né, alguns derivados de leite, e obviamente consigo preparar preparações completamente restritas, né, vegetarianas estritas, mas eu estou no processo já há um pouco mais de 2 anos e espero um dia, de fato, conseguir excluir de vez qualquer produto de origem animal da minha alimentação, tá? Então, vamos lá. Falando um pouco sobre o contexto do vegetarianismo dentro no país, né, enfim, no mundo e tudo, o vegetarianismo ele tem crescido a cada dia mais. Pessoas que buscam uma alimentação vegetariana pelos mais diversos motivos, né? O meu motivo, por exemplo, foi saúde, mas depois que eu comecei a buscar uma dieta vegetariana, eu comecei a ler, né? Prejudica o meio ambiente, então por que não também eu auxiliar, né? Dentro desse quadro aí que a gente vê o quanto que uma dieta vegetariana destrói, né? Promove gases, reduz aumenta o consumo de água, né? E também pelo lado dos animais, né? Eu sempre fui também apaixonada por animais, e aí a gente sabe do quanto que uma dieta rica em proteína animal, como é que é essa indústria aí de carnes, né? Quem já está pesquisando um pouco sobre isso. Então, dentro desse contexto, reduzir o consumo de proteína animal, ele já não é mais modismo. A alimentação à base de vegetais, ela já virou tendência. Então, assim, eu considero que a alimentação à base de vegetais, ela já não é mais futuro. Ela se tornou presente. E aí eu trouxe para vocês um infográfico que eu acho muito bacana. Ele foi divulgado em 2019, numa feira da BHB Foods, falando sobre o comportamento alimentar, sobre o consumo alimentar, o quanto que isso tem mudado, né? E aí, não sei se vocês conseguem visualizar bem esse infográfico? Consegue, Juliana? Então, o que a gente busca quando a gente vai voltar para uma alimentação vegetariana, trazê-la para dentro da gastronomia, né?
Então, a gente consegue visualizar aqui que a gente tem nove tipos de fome, experiências multissensoriais, que elas são divididas para atender o que? Os olhos, o nariz, a boca, o estômago, o tato, o ouvido, o celular no caso das células, né? Que aí é até uma opção minha de me tornar, de trazer uma alimentação vegetariana para mim, né? Para alimentar as minhas células, a mente e o coração. Então, isso tudo a gente encontra dentro de uma alimentação vegetariana e a gente pode buscar aqui trabalhar com todos esses sentidos, né? E aí, aqui falando sobre as papilas gustativas, eu acho muito interessante isso, que nós temos mais de 100 mil papilas gustativas. Os seres humanos, eles possuem um sistema de percepção e de sabor muito mais desenvolvido. E aí, por que eu digo isso? Porque as pessoas têm a mania de criar um estereótipo em cima de uma alimentação vegetariana, né? Como se fosse aquela coisa sem graça, né? A gente só come legumes, vegetais, cozido na água e sal. Não, a gente pode fazer muita coisa bacana. Então, a gente consegue tanto fazer essa experiência multissensorial dentro de uma alimentação vegetariana, trabalhar com olhos, nariz, né? A gente come com os olhos, né? Como a gente diz, como a gente também consegue trabalhar essa questão das papilas gustativas, da gente educar o nosso paladar. O nosso paladar é completamente educado. Eu mesma era uma criança que eu não gostava de comer verduras e legumes. E depois, ao longo da vida adulta, eu me interessando por ter uma alimentação saudável, obviamente fazendo a faculdade de nutrição e tudo, eu comecei a experimentar e comecei a gostar desse sabor. Então, eu eduquei o meu paladar. Então, isso tem muita relação, né, das papilas gustativas, que elas são completamente educadas, né? Então, é mais ou menos isso que eu trouxe. Depois a gente vai deixar esses slides para vocês verem e estudarem bastante esse infográfico aqui, né? Que é muito bacana, a identidade aí do ser humano. A minha experiência, vamos falar um pouco agora sobre a minha experiência, como é que começou, né? O início de tudo dentro da unidade de alimentação e nutrição. Primeiramente, eu acho que quando você tem uma unidade de alimentação e nutrição, a gente tem que envolver a equipe. Então, lá na unidade TV Globo, somos 16 pessoas, né? A minha gestão são com 16 colaboradores. Dentro desses colaboradores, eu tenho os profissionais que trabalham dentro da cozinha, dentro dessa área de cocção, e tem os profissionais que trabalham no atendimento, no salão. Então, primeiramente, eu tive que envolver a minha equipe. Eu precisava explicar para eles por que eu estava introduzindo aquelas preparações ali. E aí, como é que eu comecei? Primeiro, eu busquei referência de pratos de proteína animal. Então, o primeiro prato que eu comecei lá no TV Globo, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês aqui as fotos, que eu acho que é o mais bacana, né, quando a gente ilustra um pouco isso, foi a feijoada, né? Que muitas pessoas provavelmente já experimentaram uma feijoada vegana, né? Então, a feijoada, um prato típico brasileiro, um prato típico, inclusive, aqui do Rio de Janeiro, né? Da região do Rio. E aí, a gente criar essa associação entre o prato de proteína animal e o prato praticamente igual, excluindo essa proteína animal, introduzindo ou somente mantendo a proteína vegetal, isso já é um início. Então, o meu início começou assim, comecei com a feijoada. Vamos trazer a feijoada vegana. E aí, vamos ver como é que vai ser essa aceitação. E aí, entendimento das preparações também. Eu tive que trazer esse entendimento das preparações para a minha equipe. Porque aí surge aquela pergunta assim, cadê a proteína vegetal? Quem nunca, né? Mas cadê a proteína dentro desse prato? A proteína está aqui, a proteína vegetal. Eu substituí a carne pelo feijão, eu substituí a carne pelo grão de bico, eu substituí a carne pela ervilha, eu substituí a carne pela lentilha, porque as pessoas têm essa falsa ideia, porque elas associam a proteína somente à proteína animal. Somente a carne, ao frango, ao peixe, ao ovo. Elas não associam as demais, as proteínas vegetais, né? Então, é aquela famosa pergunta, cadê a proteína? E aí, dentro desse contexto também de unidade de alimentação e nutrição, o meu contexto é até um pouquinho diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, que é a de alimentação institucional, que as pessoas servem 100, 200, 300, 1.000, até 4.000 refeições.
que um serviço de um restaurante executivo, né, de um prato à la carte, o prato ele precisa realmente ele estar nutricionalmente equilibrado? Na minha opinião, eu sou nutricionista, tá? Claro que ele tem que estar sempre nutricionalmente equilibrado, mas ao longo do seu dia a dia. Mas para você trazer para dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, você trazer um prato esteticamente que você vai comer com os olhos, né? Que você vai ter vontade de comer, ele não precisa ter todos o formato de um prato vegetariano, que eu tenho que ter tantos por cento de cereal, tantos por cento de proteína vegetal, tantos por cento de legume. Na verdade, no meu entendimento, você não precisa ter esse prato completamente montado. Você vai trazer ali uma experiência para esse consumidor. E aí, ao longo, quem busca de fato uma alimentação vegetariana, ele vai fazer as adequações, obviamente sempre procurando um profissional de nutrição, vai fazer as adequações dele ao longo do dia, desde o café da manhã até a última refeição dele, sendo o jantar ou a ceia. Mas essa pessoa que vai procurar um restaurante para fazer uma opção vegetariana, ela não está procurando um prato completamente equilibrado, nutricionalmente equilibrado. Ela está fazendo uma escolha. E a essa escolha, ela pode ter um prato que ela vai ter ali 60% de carboidrato e 40% só de vegetais, enfim. É um pouco do que eu pensei e o contexto desse todo o meu início, né? E aí eu trouxe essas duas fotos aqui, que foram tiradas lá dentro da unidade de alimentação e nutrição, e coloquei esse texto, texturas, cores e sabores. Porque, mais uma vez, para eu iniciar um cardápio que eu coloque preparações vegetarianas, eu tenho que entender desse reino vegetal. Eu tenho que saber a variedade que eu tenho dentro. Então, eu tenho que saber que, por exemplo, eu tenho ali um repolho, eu tenho uma couve-flor, eu tenho uma abobrinha. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu posso cozinhar? Ela pode ir ao fogo direto, cozinhar na água, ou eu posso cozinhar ela diretamente no forno. Eu posso usar uma técnica de forno combinado, que comumente a gente tem dentro dessas unidades de alimentação e nutrição. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo ali, em cima da bancada, de uma berinjela e de uma cenoura. E até os cortes a gente vai trabalhar diferente. Então, é uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, que às vezes muitas pessoas não têm nem o conhecimento. Ó, eu cortei a berinjela ali de uma forma e cortei a cenoura de outra. E aí, quais serão os temperos que eu usei nela? Tá? Então, é mais ou menos para vocês entenderem essa variedade, né, de texturas, cores e sabores que a gente encontra dentro do reino vegetal. E aí, mais uma vez, ainda falando um pouco sobre o meu início, vou me tornar uma propriedade no assunto. Como é que eu vou me tornar uma propriedade no assunto? Eu vou buscar livros, eu vou buscar revistas, e aí o que eu vou fazer? Testes. Então, sim, eu tive que me aventurar na cozinha. Obviamente que eu gosto de cozinha, eu tenho paixão pela cozinha, eu já me aventurava anteriormente quando eu consumia proteína animal. E aí comecei, mais do que nunca, a me aventurar mais ainda quando eu comecei a querer fazer o meu próprio alimento e investir mesmo dentro dessa alimentação vegetariana, tá? Então, eu busquei livros, eu busquei revistas e, posteriormente, eu fiz testes dentro da minha própria casa. Depois disso, ou dentro ainda desse contexto, eu fui o quê? Buscar restaurantes. Restaurantes, tanto que somente servem opções vegetais, ou restaurantes que eles já incluem, que é super interessante hoje, né? Os restaurantes já têm ali aquela seção para o vegetariano, aquela seção para o vegano. Gente, o restaurante hoje que não tem essa opção, desculpa, está muito ultrapassado. Muito. Como eu mesma já falei ali, acho que abriu um áudio aí. Como eu mesma já falei anteriormente, o comportamento alimentar ele modificou. As pessoas estão buscando uma alimentação mais saudável e elas estão querendo entender o que elas consomem. Inclusive, tem pessoas hoje em dia buscando até quem é o fornecedor. Será que esse restaurante ele tem um fornecedor confiável? E eu acho que ainda depois dessa pandemia, o consumidor ele vai estar cada vez mais exigente, né? Querendo entender a procedência, de onde vem esse alimento, como ele é cultivado, como ele é preparado. Então, assim, esse exemplo que eu trouxe aqui, vocês podem ver aqui, é um restaurante localizado aqui no Rio de Janeiro, que ele não dá para ver exatamente o cardápio, né? É só um exemplo, que ele tem de entradas, almoço, sobremesas, todas completamente vegetarianas estritas, tá? Preparações veganas. E esse aqui, que ele já tem, ó,
uma opção ali, um destaque no cardápio dele, somente para vegetarianos. Então, isso é muito interessante. Porque aí, até a pessoa que faz essa escolha fica até desagradável às vezes. Né? Você vai num restaurante, você vai socializar, você vai sair com a sua família, você vai sair com seus amigos. E aí você não come proteína animal. Aí você, não, peraí, eu vou ter que almoçar, eu vou ter que jantar antes de ir, porque pode ser que eu chegue nesse restaurante e esse restaurante não tem uma opção para mim. Né? Então, é basicamente isso. Dentro das pesquisas de restaurantes também, eu tirei as fotos só para vocês verem. Então, é do restaurante anterior que eu mostrei uma preparação extremamente mais elaborada, um carpaccio de cogumelos com molho de ervas, parmesão de tremoço. Olha aqui, tremoço virar um parmesão, né? Eu, sinceramente, ainda não sei, ainda não aprendi, mas quero aprender a fazer, né? E nesse outro restaurante também que eu fiz a refeição, eu fiz uma opção por um risoto de tomate que era com rúcula. Ele até levava alguma preparação, essa preparação, perdão, ela até tinha um pouco de proteína animal, porque o risoto basicamente leva manteiga. Obviamente que você pode fazer um risoto vegetariano estrito, mas ele levava manteiga, mas ótimo, para mim ok, eu não estou consumindo carne, não estou consumindo frango, peixe, para mim me atendeu. Já foi bacana. Inclusive, isso aqui foi até no meu aniversário. Eu escolhi um restaurante que ele tinha uma opção que eu pudesse agradar as pessoas que estavam comigo, a minha família. Todos eles consomem proteína animal. E tinha também a opção para mim. Eu tinha escolhas. Eu podia fazer não só comer esse risoto de tomate, como eu poderia também fazer outras escolhas, tá? E aí, aqui é uma fotinho, né, de eu fazendo os testes. E o que surge disso aí? Uma fotinho da minha cozinha, da minha própria casa, no meu laboratório. Eu ali brincando de fazer arte. E aqui o que foi depois, né? Eu fiz uma criação, que é uma coisa que eu tenho gostado bastante de fazer, que são as tábuas de vegetais. Que isso aqui você pode servir para o almoço, você pode servir para receber os amigos, né? Como lanche mesmo, entradinhas, e fica super bacana e super bonitinho, tá? Aqui é mais um exemplo de testes também. Se vocês observarem, essa preparação aqui foi feita por mim, dentro da minha própria casa. Foi um risoto de quinoa, com base de abóbora. Eu coloquei um pouquinho de cogumelo e alho poró. E depois que eu fiz essa preparação, eu trouxe essa preparação para o restaurante que eu trabalho. E aí cheguei, falei com o chefe de cozinha, olha a foto que eu tirei, olha que bacana esse risoto que eu fiz. Ele falou, vamos tentar fazer. Aí a gente modificou um pouco o risoto de quinoas. A gente não fez com abóbora, a gente fez com legumes. Ele fez ali a graça do alho poró e ficou um prato super interessante. E aí, ainda dentro das pesquisas, né? Eu comecei a buscar referências também em fotos, né? Como é que a gente vai fotografar, aplicativos como Instagram, Pinterest e outros que também trazem opções de receita, opções de técnica, dietética, opções de substituição. E a gente, lógico, lá na TV Globo, nós criamos a nossa própria identidade. E a gente começou a brincar de criar. O chefe de cozinha e os outros cozinheiros compraram a minha ideia. Isso foi muito bacana. E aí essa foto que eu coloquei aqui não foi uma foto de um prato servido, foi uma foto do próprio chefe de cozinha que trouxe para mim, foi o que eu já falei, textura, cor. O que você acha? Como é que ficou esse purê de abóbora? Aqui era um purê de abóbora, aqui eram uns cogumelos que ele fez uma graça, colocou um espinafre, colocou uma erva aqui em volta do prato para dar uma cor. Então a gente começou a brincar de criar, ele trazia esses pratos para mim, eu experimentava, o que você acha? E daí iam surgindo as nossas criações. Aqui é mais um exemplo de prato também, que ele trouxe para mim, foi o meu almoço um dia. Então ele trouxe cogumelo, ele trouxe pupunha, ele trouxe abóbora fatiada, e inclusive aqui que a gente também vai vendo essas opções de cortes, né, de preparação, se vai ser assado, se vai ser cozido, se vai estar mais al dente. Então tudo isso é um laboratório mesmo, a gente ia brincando de criar, tá? E aí o começo de tudo, para o cliente, a gente começou a trabalhar com segunda sem carne. Porque o segunda sem carne já é algo bem difundido aí para quem busca iniciar uma alimentação vegetariana ou então reduzir o consumo de proteína animal. E aí, como é que começou a funcionar? Lá, como eu sou uma terceira, né, uma empresa terceirizada, alocada dentro da unidade TV Globo, esses cardápios que eu preparo junto com o chefe de cozinha,
eles são levados para o nosso cliente. Nós temos um cliente lá, nós temos uma nutricionista, mais de uma nutricionista, ou outras pessoas que trabalham dentro do gerenciamento de alimentos e bebidas da unidade TV Globo, e eles aprovam esse meu cardápio. Então, eu não tinha só que passar pela aprovação da minha equipe, não tinha que só passar pela minha aprovação, e muito menos para a aprovação do consumidor, do nosso cliente final. Ele antes tinha que passar pela aprovação do meu cliente, que é a pessoa que está fiscalizando ali o meu contrato. E aí eu comecei a... Gente, vamos tentar colocar pelo menos um segunda sem carne, a gente coloca uma preparação só. E elas começaram a comprar a minha ideia, né? Que são 3 pessoas que experimentam a comida, aprovam o cardápio lá dentro da unidade TV Globo. E a minha cliente principal, que trabalha comigo lá no Jardim Botânico, ela é gaúcha. Então, vocês imaginam, o paladar dela é completamente voltado para consumir aquela carninha sangrando, que era o que ela dizia que gostava. Imagina eu trazer para ela um prato completamente vegetariano e ela ter que experimentar aquilo ali e ainda aprovar. Poxa, Carol, não tem carne. Cadê a proteína? Né? Era justamente essa pergunta que eu brinquei e falei um pouquinho com vocês. Tá? Mas a gente conseguiu e eu vou mostrar como a gente foi chegando lá. Fomos convencendo. Bem, então isso aqui é um exemplo de um cardápio que foi servido lá na unidade. E aí eu comecei exatamente pelo prato. Tá vendo? A gente tem aqui o prato executivo, tá? Nós temos o prato especial, nós temos o prato light e nós temos ainda o prato VIP, que eu não coloquei aqui, porque na verdade esse não era o foco, mas depois vão aparecer outros exemplos de cardápio que vocês vão ver também, tá? Então, o nosso cardápio lá, ele vai de segunda a sexta, ele se divide entre sopa, ele se divide entre entrada, nós temos um buffet de saladas, nós temos o prato executivo, nós temos o prato especial e nós temos o prato light e o prato VIP, tá? Então, o cliente que chega lá, ele dentro de um valor estipulado pela unidade, tratado junto com a TV Globo, ele vai fazer, ele pode ter opção somente pelo buffet de saladas e comer a sopa e a entrada, e ele pode ter a opção pelo prato executivo especial, light ou VIP. Só que dentro desse prato executivo que ele vai escolher, ele tem acesso ao buffet de saladas, as sopas e as entradas, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, eu consegui encaixar, junto com o cliente lá, a preparação vegetariana, apesar de nem sempre uma preparação vegetariana ser light, ou seja, reduzida em alguma coisa, né? Em algum sal, em gordura, seja o que for, eu consegui colocar essa preparação vegetariana dentro desse prato light aqui. Ficou como prato light, tá? E aí, como eu mesmo disse para vocês, eu comecei fazendo, desconstruindo uma preparação anteriormente em proteína, rica em proteína animal e trouxe somente ela para a proteína vegetal. Então, a gente colocou aqui, nesse prato light, uma mini feijoada de legumes com farofa de beterraba e palha de baroa, tá? Carol. Oi. Carol, vê se você que está marcando a tela. Como é que eu vejo isso? Passa o mouse para ver se é você. Não. Não. Então tem alguém... Gente, tem alguém aí que está escrevendo na tela. Por favor, apaga. E tem um cachorro latindo ao fundo. Não, esse cachorro aqui fui eu. Aqui abriu o meu microfone. Vou fechar então de novo, tá? Continua, amiga, que aí eu vou ver quem tá fazendo, tá? Então, ó, esse exemplo aqui da mini feijoada de legumes com farofa de beterraba e palha de baroa. Essa foi a primeira preparação que nós servimos lá. Foi ao meu entendimento, ao meu ver, né? Eu consigo comer essa preparação com os olhos, porque eu trago cor ali, eu trago textura para ela, uma preparação bem bonita. Então, ali dentro daquela panelinha, a gente tinha os legumes cortadinhos, bem pequenininhos, que a gente chama na gastronomia de brunoise, né? Os cortes da brunoise, bem miudinhos, com essa palha de baroa, que tá linda, maravilhosa, super crocante.
e com essa farofa feita de beterraba, que trouxe essa cor, e a gente coloca uma gracinha ali de um brotinho no canto, só para mesmo fazer esteticamente ficar um prato bem bonito, tá? Aqui já foi o mesmo prato, só que depois a gente foi introduzindo outros tipos de vegetais, enfim, modificando um pouco a estética dessa feijoada. E aí ela ficando com mais cara de feijoada ainda. Por quê? Comumente a feijoada, ela tem o quê? Couve, ela leva laranja. Então a gente colocou ali a fatiazinha de laranja, a gente trouxe a couve, mantivemos a palha, mantemos, só que a gente já fez ela anteriormente lá atrás, né, como eu mostrei aqui para vocês, a gente fez com feijão mais mulatinho, se vocês conseguirem observar, ele tem a corzinha do feijão mulatinho. E aqui já foi com feijão branco. Ela só está um pouquinho mais avermelhada porque ela leva um pouco de tomate, então ela acaba ficando com essa coloração um pouquinho diferente, não só do feijão branco. E a gente já trouxe outros legumes, vocês conseguem observar ali que, por exemplo, a gente tem uma vagem dentro dessa feijoada vegana, né? E a gente trouxe também uma graça de colocar uma colherzinha ali com azeite de coentro, que também fica super bacana para quem curte. Então já foi uma outra apresentação. E aí, o que começou a acontecer? O cliente que provou a dieta vegana anteriormente, ele curtiu, ele gostou, ela estava bem temperada e tudo. E a gente começa a trabalhar isso dentro da nossa equipe. Então, eu tenho o garçom que atende, que já conhece o cliente, ou o cliente vai pedir alguma sugestão a ele, e ele vai estar instruído para isso, para ele apresentar essa preparação vegetariana. Ah, da outra vez eu experimentei, mas dessa vez ela veio mais parecida com uma feijoada comum. A gente trouxe a rodela de laranja, a gente trouxe a couve. Então, quando eu falo para vocês que a gente tem que ter uma harmonia e a equipe tem que conhecer, ela tem que conhecer de fato. Inclusive, ela tem que saber orientar o cliente na hora, quando ele pede uma preparação, por exemplo, dessas. O cliente ele pode chegar lá e falar assim, eu tenho alguma preparação sem proteína animal? Aí você vai dizer assim, não, mas nós temos outras opções, que também eu vou mostrar para vocês. Porque eu consegui introduzir essas preparações dentro da unidade, mas eu obviamente que nem todos os dias eu tinha preparações vegetarianas dentro do meu cardápio. E aí, aqui é mais um exemplo de cardápio, que também eu mantive na segunda-feira, mantive a ideia do segunda sem carne, que eram as almôndegas de lentilha ao alho amarillo. Então, vocês veem que também tem uma conotação um pouco voltada aí para a gastronomia. Isso eu tinha, obviamente, muita ajuda do meu chefe de cozinha, né? Porque ele entende muito mais de técnicas do que eu. Massa integral ao velouté de cabotiá, que é abóbora, nada mais do que isso, e um molho um pouco mais aerado, que a gente chama de velouté, e tapenade de azeitonas, que é como se fosse um pestozinho de azeitonas, né? E aí vocês podem observar que aqui na segunda-feira eu já consegui introduzir, por exemplo, preparações tanto na sopa quanto na entrada que elas já não tinham introdução de carne, como, por exemplo, aqui embaixo um folhado de frios, que levava frios. Então, eu tinha um creme de couve-flor com suíte, que a gente chama de aquele tomatinho cereja, e uma quiche de abobrinha. A quiche de abobrinha vai levar creme de leite? Vai, né? Origem animal mas eu não introduzia, né, nenhuma carne, nada disso. Então, eu já consigo reduzir isso, né? E aqui eu também tenho um penne ao pesto, eu tenho um tabule, eu tenho novamente uma couve-flor com azeite de ervas. Então, eu consigo introduzir dentro desse buffet também preparações somente à base de vegetais. E aí, essa é a preparação final, que também fica bem bonita, né? Ele colocou a tapenade de azeitonas aqui, tá vendo? No prato, como se fosse sujando o prato. E obviamente, é para comer tudo, né? Que tá ali. O macarrão, com esse velouté de cabotiá, né? De abóbora, o molho de abóbora e as almôndegas de lentilha. Então, uma preparação 100% vegetariana. Nesse mesmo cardápio, se vocês voltarem lá, depois vocês vão ter essas apresentações, eu consegui já colocar num outro dia da semana. E agora que eu vi, gente, eu tenho um erro aqui. Eu não apresentei não coloquei. Era a panqueca rosa,
Vou mostrar para vocês aqui. Essa panqueca rosa, que era com creme de ricota e molho sugo, tá? Desculpem aí que eu esqueci de mudar na hora de montar a apresentação. E era no mesmo cardápio, só que era na quarta-feira. Aqui eu tenho mais uma vez, na segunda-feira, coloquei no prato light um quibe de quinoa com abóbora e espinafre refogado. Uma opção de preparação vegetariana estrita, vegana, né? Sem introdução de nenhuma proteína animal. E aqui, ó, na sopa na entrada, eu também já tive o creme de cenoura com alho poró e os pastéis folheados de palmito. A única coisa que eu tenho introdução aqui de proteína animal é na massa folhada, que ela leva manteiga, tá? Mas, de resto, todas as demais preparações são vegetarianas estritas. E a gente ainda tem aqui, tá vendo que a gente consegue investir dentro das entradas, né? Um creme de aspargos, que não leva, um creme de legumes. A gente só tem introdução de proteína animal nessa sopa de lentilha, que tradicionalmente ela leva paio, mas obviamente você pode fazer ela sem salgado. E a sopa alemã, que também leva carne, tá? Então, o cliente que chega lá, por mais que ele não encontre esse prato light aqui, que esteja desenhado, esse quibe de quinoa com abóbora, espinafre refogado, ele pode fazer a opção, como eu falei para vocês, de consumir somente a sopa, a entrada, que também ela é vegetariana, e a opção de saladas, que também tem bastante opção. Então, ele consegue fazer uma refeição nutricionalmente equilibrada e sem colocar qualquer proteína animal dentro do prato dele, tá? Então, essa é a preparação, o quibe de abóbora com espinafre refogado. Fica super bonito, na minha opinião, e também muito saborosa. Então, a gente estimulando aqui, mais uma vez, todos os sentidos, né? Olfato, comendo com os olhos, e o paladar também muito gostoso. E aí, eu acho que vocês conseguem perceber que eu consegui quebrar completamente o estereótipo, né, dos alimentos, da alimentação vegetariana, ela ser uma alimentação sem graça. A gente consegue encontrar aí dentro dessa variedade muita coisa bacana. E olha aqui, mais uma opção. Essa foi servida sexta-feira, a gente fez uma brincadeira lá de ser o dia do hambúrguer e tudo, só que a gente trouxe o quê? Um hambúrguer funcional de grão de bico, cebola e tomate grelhados, com maionese de abacate e o pão que foi feito na própria casa. Esse também a gente teve bastante aceitação, porque às vezes a pessoa está com vontade de não quer almoçar, quer comer algo mais semelhante com lanche, né? E ficou muito bacana também. Aqui é outra opção, que ela não é estritamente vegetariana, porque ela leva o creme de ricota, mas eu não introduzi outros componentes de proteína animal. Uma opção até light mesmo, de fato, como a gente introduz dentro lá da opção light do meu cardápio, né? Um espaguete à base de abobrinha com creme de ricota e azeitonas negras. E também fica uma preparação super bonita de ser servida. Vocês conseguem observar que ela foi servida aqui dentro de um prato de massa mesmo. Então, a gente sempre faz essa alusão que as pessoas estão acostumadas a ver em outros restaurantes, né? O que é a expectativa versus a realidade, né? Qual é a expectativa que elas criam em cima de um prato quando elas pedem um prato vegetariano dentro de um cardápio. Essa massa udon é uma massa que ela não leva qualquer proteína, nem na composição dela mesma. Ela não leva ovos, ela não leva leite para ser preparada. Esse macarrão, né? Que chamam de massa udon. Ela é tipicamente da culinária chinesa e japonesa. Essa massa udon de legumes, yakisoba de legumes, ela tem uma história legal porque ela não estava inclusa dentro do cardápio. Então, nesse dia, dentro desse prato light, eu tinha o yakisoba tradicional, que ele leva carne, ele pode até levar outros tipos de proteína, né? Tem gente que faz o yakisoba misto, ele leva carne, ele leva frango, ele leva camarão. E aí, esse dia da massa de udon, esse yakisoba de legumes, era o dia do veganismo. E aí, lá na unidade TV Globo, pena que eu não tenho foto aqui, o cardápio ele vem num palmezinho, então ele é virtual, você consegue visualizar ali, a pessoa vai rodando, vai vendo o cardápio.
E aí, quando ele chegava, se deparava com um prato light, ele tinha... Eu pedi, obviamente, consegui negociar com a cliente, obrigada aí, minha cliente da TV Globo, consegui negociar com ela de dizer, fazer referência que era o Dia Mundial do Veganismo. Eu coloquei Dia Mundial do Veganismo no cardápio, que a gente faz ele todo digital, e coloquei a opção vegana do dia. Então, eu tinha lá no prato light o yakisoba comum, com carne, na casa só levava carne e frango, né? Carne de boi e frango. E eu tinha a referência, que era o Dia Mundial do Veganismo, e a pessoa tinha opção por essa massa udon, que era o yakisoba de legumes. E foi super bem aceito. Inclusive, essa massa, nesse dia, ela saiu mais do que o yakisoba tradicional. Aqui também uma outra preparação, que é a moqueca de palmito com arroz de coco e farofinha de dendê, que, mais uma vez, a gente faz um resgate, né, do sabor da moqueca. Todo mundo está acostumado, você cria essa expectativa, você vai encontrar leite de coco, você vai encontrar dendê, você vai encontrar o que? Uma preparação puxada nas especiarias, né? Comumente ela leva coentro. Então, você encontrava dentro dessa moqueca de palmito tudo isso que você criava, essa expectativa que você criava. Só que em vez de você encontrar um peixe, que comumente a moqueca é feita de peixe ou frutos do mar, você encontrava o palmito, somente. É uma preparação completamente estrita, vegetariana estrita, né? Que era principalmente porque a base dela é de leite de coco, tá? E a farofinha de dendê e o arroz branco comum. Aqui, mais uma preparação também, que a gente também faz a referência, né? O estrogonofe. O estrogonofe, comumente, a gente vai consumir também de proteína animal, carne, peixe, frango, camarão, seja o que for. Só que esse estrogonofe era de pupunha. O arroz de couve-flor, que basicamente é a couve-flor batidinha, que também é uma opção, acaba sendo uma opção light, né? Por ser reduzida no valor calórico dela. Então, arroz de couve-flor e o chip de batata doce roxa. Então, você vê que você consegue ali trabalhar com cores, você consegue trabalhar com textura e fazer algo bem semelhante a uma preparação que as pessoas estão acostumadas a consumir dentro de casa ou no restaurante. Aqui é uma preparação também que a gente introduziu lá no cardápio, que era a torre de biju com tomate, intercalado com queijo coalho e peixe de manjericão. Então, ela levava um pouquinho de tapioca, ela levava queijo, né? Porque é muito difícil você já começar um cardápio vegetariano e aí você fazer uma preparação completamente estrita. Então, o queijo ainda é algo muito difícil a ser retirado, né? Dentro de uma preparação dessas vegetarianas estritas. Mas vocês conseguem ver que a gente consegue, né, fazer bastante preparação estrita. Mas ainda tem pessoas que consomem o queijo, como eu mesma, né? Falei aqui, eu ainda consumo alguns derivados de leite, não sempre, mas consumo. E aí você consegue ali atingir um público-alvo que não vai consumir a proteína que a gente está acostumado mesmo a comer, as outras pessoas, a proteína animal, né? Que quando a gente diz, as pessoas às vezes não fazem referência ao consumo de leite derivados e aos ovos. Elas estão acostumadas a só associar ao boi, ao peixe e ao frango, né? Só que a gente tem que associar as outras proteínas animais também, os derivados, né? Mas uma preparação que tinha uma saída lá muito grande. Até porque esse peixe ele fica muito saboroso. Você coloca ainda ali umas amêndoas laminadas, apesar de não estar ali descrito no cardápio, mas você traz uma crocância para o prato também. Elas são assadas, então elas ficam bem crocantezinhas, douradinhas. E aí você consegue trazer todas as texturas, cores, né? E que a gente brinca lá, uma explosão de sabores dentro desse prato. Aqui foi uma polenta que a gente fez, só que a gente fez com ragu de cogumelos. Então a gente fez uma preparação bem que a gente chama de comfort food, aquela preparação que aquece, né? Foi servido dentro de um prato de massas, aquela polentinha ali bem quentinha no fundo dela, com caldinho de tomate. E em cima a gente colocou um ragu de cogumelos, que nada mais é do que vários cortes de cogumelos e cogumelos variados, com tomatezinho cereja, uma preparação que a gente serviu, inclusive, no inverno, para ser uma preparação mais comfort food, né? Que a gente também tem que ter essa atenção, né? Se a gente vai servir uma preparação mais fresca,
de acordo com a época do ano, seja o que for, né? A gente também tem que ter essa consciência. E essa polentinha também foi super bem aceita. Aqui, mais uma vez, uma alusão. A gente usa aqui o bolonhesa. Bolonhesa está associado ao quê? A carne moída. Só que essa bolonhesa era uma bolonhesa fake, uma bolonhesa falsa, uma bolonhesa com base de lentilhas e com espaguete mesmo tradicional, tá? Uma substituição, uma simples substituição. A gente só substituiu a carne pela opção de lentilhas. Aqui é mais uma preparação à base de massa, que a gente chama de raviolone, nada mais é do que uma massa aberta, como se fosse um grande ravioli gigante, e você vai recheando ele por camadas. Ela não é uma massa fechada. Uma massa também que foi preparada na nossa unidade, e a gente recheou ela com shiitake e fez com molho pomodoro. Aqui também uma preparação vegetariana e estrita. Mais uma vez, como eu disse, a gente faz um resgate daquele sabor do bobó, né? O sabor do bobó ele também vai levar especiarias, ele vai levar o aipim, que é o ingrediente principal, né, para dar essa consistência, né, cremosa. Só que ele foi feito o quê? Com legumes. Em vez de ele levar uma proteína animal, a gente somente fez... E você vê que os legumes são bem miudinhos para ficar uma coisa com uma estética bem bacana, tá? Aqui, mais uma preparação, uma torre de berinjela, essa também leva queijo, mas foi feito com molho sugo. É como se fosse uma lasanha de berinjela, que as pessoas estão acostumadas a comer, só que a gente fez com outro corte e aí denominou como torre de berinjela. Outra preparação também, que também leva queijo, né? A gente tem proteína animal aí, tanto na quiche quanto no gratinado ali do queijo, mas basicamente ela é a base de vegetais, então a gente consegue trabalhar bem e é uma preparação que também tem bastante aceitação lá. Eu acho que a quiche é algo que as pessoas curtem muito. Aqui a foto não tá tão... não dá para ver todas as preparações, mas isso aqui foi um dia que eu fiz o buffet de saladas completamente sem nenhuma inclusão de proteína animal, tá? Então, todo esse buffet, o cliente que chegava lá, ele podia comer sem preocupação. Não tinha inclusão de nenhuma proteína animal. E, mais uma vez, o que eu falo, a sua equipe tem que estar completamente instruída. Uma coisa muito comum que é comum de acontecer lá é em relação à sopa, né? Que a sopa, as pessoas comumente, para dar um sabor à sopa, elas colocam alguma carne. Não, essa carne pode até não estar presente ali na hora de você mexer, ver a sopa, você não vai visualizar a carne, mas às vezes para dar um sabor, que eles dizem que tem que dar o sabor. Tanto que tem gente que faz até na própria preparação da feijoada, coloca um tofu, o tofu defumado, porque o tofu defumado ele dá um sabor de salgadinho, então ele vai se assemelhar um pouco ao salgado, a uma carne seca, a um paio, alguma coisa assim. Então as pessoas comumente elas têm, essa sopa levou carne? Então, não precisava entrar lá dentro da unidade e perguntar para a Carol, que é a gerente, se levou carne ou para o chefe de cozinha. Os meus garçons, o meu maître, eles estão instruídos para saber orientar o cliente exatamente nesse momento. Então, isso também é muito importante da gente falar a quem trabalha com isso, tá? E aí, quando eu falei para vocês lá, em relação às opções e substituições, então, pode ser que um dia eu não tenha no cardápio uma preparação vegetariana, mas eu vou ter as opções. Então, se, por exemplo, eu, Ana Carolina, chego lá dentro no meu restaurante e falo para o garçom, eu gostaria de comer uma preparação vegetariana. Senhora, hoje nós não temos no cardápio, mas nós temos essa opção. Então, nós temos ainda a opção do ovo, apesar de ser uma proteína animal, né? Mas a gente tem aí o universo dos ovo-lacto-vegetarianos, ou das pessoas que estão iniciando, né? E aí iniciam pela proteína a carne, o peixe ou o frango. Nós temos a opção no cardápio também dos legumes grelhados ou cozidos, que são preparados na hora. Nós temos a opção da batata inglesa cozida, assada ou frita, que também são preparadas na hora. O espinafre batido, que a gente chama, que é o espinafrezinho refogado, picado na ponta da faca, ou o creme de espinafre. E nós temos a opção do arroz de brócolis, arroz de amêndoas e arroz de castanhas. Então, acredito que vocês consigam visualizar aí que a gente consegue montar com essas opções
um prato nutricionalmente completo, tá? Até porque, gente, dentro dessas opções aqui, eu posso até não encontrar proteína vegetal, mas lá no meu buffet de saladas, eu tenho todos os dias uma opção de grão. Então, isso também é importante falar. Então, ou eu sirvo um grão de bico, ou eu sirvo uma lentilha, ou eu sirvo uma quinoa. Então, eu sempre tenho uma opção de grão. Então, eu consigo montar um prato nutricionalmente completo, tá bom? E aí, o que acontece? Aqui é um exemplo meu de um folhado que o recheio dele, em vez de ser frios, o que eu mostrei lá na frente para vocês, que tinha um folhado de frios, esse foi servido na entrada. Ele foi servido com caponata de berinjela. Então, eu consegui criar uma preparação que tivesse legumes, né, inseridos ali, e vegetais dentro dessa entrada. E aí, o que aconteceu? O cliente que experimentou esse folhado de caponata de berinjela e gostou, ele é o cliente que está ali dentro. Ele está consumindo o meu serviço. E o que passou a acontecer? Lá dentro da unidade, eu também trabalho com a gestão de eventos. Porque você imagina, uma unidade que tem várias reuniões, né, acontecendo, e comumente as pessoas elas pedem as preparações de coffee break, e eu me deparei com isso, preparações vegetarianas. Então, a gente começou a introduzir preparações vegetarianas dentro desse contexto, tá? Então, a gente colocou folhado de berinjela, o boulanvin de cenoura cremosa, isso foi servido tanto na entrada quanto no coffee break. Esses mini blines tricolores com recheio agridoce de ricota e passas, que são umas massinhas de panqueca feitas à base de legumes. Sushioca de palmito, então, mais uma vez aí uma alusão, né, ao prato animal, né? Um sushi, só que feito à base de tapioca e com recheio de palmito. E olha esse espeto de legumes. Esse dia, eu lembro que foi um coffee break que me pediram, normalmente essa demanda vem do cliente, e ela falou que ela queria espetinho de carne, ela queria espetinho de frango, mas ela queria um espetinho de legumes. E aí ficou super bonitinho e depois passou a fazer parte do nosso cardápio de coffee breaks e de eventos lá na unidade. Às vezes eles também pedem essas mini refeições, tá vendo? Elas foram apresentadas nessas mini loucinhas, aí pediram uma preparação de massa que não tivesse proteína animal, e a gente fez esse penne que é super simples de fazer, com mix de tomate cerejas e com molho pesto. Foi servido também. E aqui é só um exemplo, mais ou menos, para vocês verem como é que funciona o serviço, né? Para quem tem curiosidade. Então, esse carrinho, tem gente que faz, às vezes, reunião durante o horário do almoço e acabam optando por essas que a gente chama de finger foods, né? Ou pequenas refeições, mini refeições. Então, a gente apresenta nessas mini louças, e aí você também consegue ter uma refeição aí. A gente tinha salada de frutas, a gente tinha outras coisas, óbvio, mas aqui a gente tem a opção de salada de frutas, que era a sobremesa, né, do pessoal que estava lá participando da reunião, e esses pênis com mix de tomate, cereja e o peixe de saladas. Aqui, gente, também é muito importante a gente falar, quando a gente fala de uma unidade de alimentação e nutrição, porque eu estou trazendo aqui para vocês cardápios, estou trazendo opções de cardápios, falando sobre preparações, montagens, criação, mas e o custo dessa refeição? Bem, para o gestor dessa unidade, como eu, apresentar um custo reduzido, um prato que ele vai ter o mesmo preço, tá, gente? Então, isso é importante falar. Esse prato light lá, ele tem o mesmo preço do meu prato executivo e do prato light que é servido com proteína animal. E ele é infinitamente mais barato. Porque hoje, se a gente for falar sobre esse preço aqui, tá até, pelo que eu pago lá, já está até defasado, porque já aumentou. Ainda mais agora, em período de pandemia, as coisas estão cada vez mais aumentando a cada dia mais. Então, se vocês forem observar aqui, o filé mignon, que é a carne que eu mais sirvo lá, tá? Que eu mais sirvo. Quando eu montei essa apresentação, ela custava R$48 o quilo. E eu tenho uma preparação lá que eu sirvo um pouco acima de 200 gramas essa preparação, o filé mignon, por exemplo, o filé mignon grelhado. Então, esse bife de filé mignon, ele vai ter um pouco mais de 200 gramas. E ele ainda vai levar todos os acompanhamentos. Então, o custo para quem
estuda aí nutrição, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, não é só o custo que o prato vai ter, né? 200 gramas de filé mignon, mais arroz, mais feijão, mais o buffet de saladas, mais a mão de obra que eu pago, mais tudo que eu tenho que investir para uma unidade de alimentação e nutrição funcionar. E quando eu invisto num cardápio de proteína, à base de proteína vegetal, ele é infinitamente menos custoso para mim e eu consigo o quê? Aumentar, inclusive, a minha margem de lucro. Então, isso para mim, como gestora, é ótimo, né? Eu consigo apresentar os resultados muito melhores para a minha empresa, tá? Então, é só para vocês também terem ideia do quanto que sai mais ou menos o custo. Eu não tenho aqui uma ficha técnica, não trouxe para vocês, mas isso também é muito bacana de falar, que você consegue ter o custo dessa preparação e o quanto que você vai ganhar em cima dela. E aí eu trouxe para vocês aqui um pouco dos meus resultados de vendas, tá? Eu fiz uma palestra dentro da Universidade do Rio mesmo, na disciplina da Elaine, com os alunos dela de nutrição, e eles ficaram muito curiosos para saber em relação aos resultados, né? Como é que foi a adesão disso? Bem, a adesão no início foi um desastre total. Então, assim, pensando que no final do dia, a gente sempre computa essas refeições, e a gente manda, inclusive, para o cliente, né? Quantas refeições nós vendemos do executivo, quantos grelhados nós vendemos, quantos pratos light, quantos especiais, quanto que a gente precisa computar isso diariamente ao final do fim de serviço. Olha como é que foi crescendo, né? No primeiro mês eu consegui uma adesão ali de 6% dos meus clientes, consumidores, comensários, seja o que for. No segundo mês eu já estava próximo da margem de 8%. No terceiro mês eu já estava quase chegando a 10%. E no quarto mês eu já estou lá quase nos 12%. É pouco? É. Mas dentro desse universo do reino vegetal, gente, para mim já é muita coisa. Então eu cheguei, por exemplo, alguns dias, dependendo do tipo de preparação, eu consegui vender mais do prato executivo, que é o prato mais vendido, consegui vender mais o prato light, que era o prato que eu tenho em introdução de preparações vegetarianas, do que o prato executivo. Então, isso para mim assim foi sucesso total. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, que eu deixei para depois dos resultados, falar que lá dentro da unidade TV Globo também, a gente a cada 15 dias nós fazemos festivais às quartas-feiras. Então a gente muda um pouco esse sistema de prato à la carte. Óbvio que a gente tem essas preparações dos grelhados, como eu já mostrei para vocês, mas a gente não tem o prato executivo, o light especial e VIP. A gente tem o festival. Então o festival às vezes é festival de feijoada, festival mexicano, festival argentino. Então a gente faz uma série de coisas. E eu consegui, junto com a minha cliente, e tive bastante adesão em fazer um festival completamente vegetariano. Então isso para mim foi assim a minha maior conquista dentro da unidade. Então, aqui eu trouxe um cardápio, eu tenho até a data, foi no dia 11 de dezembro de 2019. Eu fiz esse festival vegetariano, em que todo o meu cardápio de saladas, ele era vegetariano. A minha entrada não tinha como, foi a única coisa que eu não consegui negociar, tá? Mas o restante, que eles chamam lá de pertences, eles foram completamente sem a inclusão de alimentos de origem animal. Então, eu fiz a lasanha, que é essa lasanha aqui, ela bianca, que ela levava mussarela, óbvio, ela ainda levava o queijo, tá? O bechamel e o brócolis, mas não levava carne, inclusão de carne. O arroz de lentilhas com crisp de cebola. O estrogonofe de palmito com cogumelos, então a gente introduziu, além do que a gente já tinha feito lá o estrogonofe de pupunha, a gente fez esse de palmito, só que a gente introduziu cogumelo, que tradicionalmente o estrogonofe ele também leva cogumelos, né? O quibe de abóbora, que é uma preparação que já é bem aceita lá, quando a gente servia somente no cardápio, à la carte, então a gente trouxe esse quibe, só que a gente não fez a base de quinoa, a gente fez a base mesmo de trigo, né? O trigo para quibe, então o quibe tradicional, só que em vez de incluir a carne, a gente colocou o purê de abóbora, né? Faz o quibe de abóbora. E essa kafta de ervilha ao curry, que foi sucesso total também. Mais uma vez aí, a gente faz a preparação, a kafta, o que a pessoa espera encontrar, né? O formato da kafta, como é que é. Só que em vez de ela ser uma kafta de carne, era uma kafta de ervilha com especiaria de curry.
Então, basicamente é isso. Assim, falando um pouco sobre a minha experiência de preparações vegetarianas. Dentro aí desse meu escopo hoje da palestra, a gente também vem falar um pouco de estratégias para a pandemia, mas eu vou ser super rápida de falar. Eu acho que eu já estou no tempo, não estou, Juliana? Já. Já, né? E eu trouxe aqui uma divulgação. Na verdade, estão saindo vários manuais, vários por outras instituições, né? A própria Asbram, ela divulgou um manual, Estratégias para a Pandemia, e eu trouxe um divulgado aqui pela Fiocruz, o Circuito Saudável, que eles estão tratando como notas saudáveis em tempos de isolamento. Então, eu achei super bacana. Eu vou passar rapidinho para abrir aí para quem quiser perguntar ou falar qualquer coisa, fazer algum comentário, tá? Como é que a gente tem tratado? Então, assim, eu acho que agora no tempo de pandemia, pelo menos eu, mais do que nunca, eu tenho preferido a comida de verdade. Tem muitas pessoas que falam que está sendo difícil manter uma alimentação saudável dentro dessa pandemia, né, que a gente está vivendo aí, esse vírus, porque, tô em casa, não tem nada para fazer, vou fazer o quê? Vou comer, né? Vou comer. E aí a pessoa acaba buscando o quê? Alguma coisa que talvez traga conforto. Então, as pessoas, comumente, elas vão acabar buscando os alimentos industrializados, ou pedir um delivery, né? Comer aqueles snacks todos. Eu já penso um pouco ao contrário, porque já que a gente está em casa, por que não a gente cuidar da nossa saúde, né? Investir na comida de verdade. Então, acho que é a hora mais do que nunca mesmo da gente estar olhando para si mesmo, né? Eu acho que essa pandemia ela trouxe um pouco esse upgrade para a gente, né? Olhar um pouco para si mesmo e cuidar de nós. Para quando a gente tiver que sair disso tudo, a gente está preparada aí com a humanidade, com seus dotes culinários mais do que nunca aí apurados. E aí, até a hora da pessoa que busca mesmo uma preparação vegetariana, começar mesmo a testar. Vou testar a segunda, agora de repente na terça eu vou buscar também não introduzir uma proteína animal dentro da minha alimentação. Então, o que a gente às vezes até chega a dar desculpa, né, no dia a dia, estou trabalhando, não tenho tempo para cozinhar, não tenho tempo para olhar minha alimentação, para observar o que eu estou comendo, para comer com calma. Eu acho que esse período de pandemia ele traz de fato esse upgrade para a gente. E a gente preferia comida de verdade. Eu vou passar aqui para vocês. A gente reduzia a quantidade dos ingredientes culinários, né, como óleos, gorduras, sal. Então, a gente aprender a trabalhar justamente com isso, com as ervas. A gente tem uma infinidade de ervas aí, tanto as ervas secas como as ervas naturais. Limitar o consumo de alimentos processados, porque uma alimentação vegetariana, além dela ser baseada em vegetais, ela também busca a redução de alimentos processados. A bateria está acabando. Só um minutinho, gente, por favor. Pronto. Reduzir o limite desses alimentos processados também, o consumo de alimentos processados também é muito importante, é uma excelente estratégia para esse período de pandemia. E os alimentos ultraprocessados também. Como eu já falei mesmo, a gente prestar atenção no que a gente está comendo. Então, comer regularmente, com atenção, que isso no dia a dia a gente não consegue fazer, ou então dá a desculpa de que a gente não consegue fazer, né? A gente consegue colocar a culpa na rotina. Então, na pandemia, a gente consegue prestar atenção no que a gente está comendo. E eu acho que mais do que nunca, eu adoro essa hashtag 6 aí, desenvolver as suas habilidades culinárias. Eu, por exemplo, na rede social, eu estou aí direto colocando as minhas habilidades culinárias, o que eu estou fazendo, divulgando receitas. E eu tenho visto muitos amigos ou outras pessoas mesmo que eu não conheço também buscando desenvolver essas habilidades, porque mais do que nunca agora, né, a gente tem tempo, né? A gente tem tempo para cozinhar, a gente tem tempo para se dedicar, a gente tem tempo para testar, a gente tem tempo, inclusive, para errar. Fazer uma preparação, no outro dia eu vi uma amiga que colocou a preparação dela, ficou horrível, uma gororoba, mas ela tentou, entendeu? Então, acho que, na verdade, é esse upgrade aí que a pandemia está trazendo para nós todos, tá? Planejar bem o seu tempo, então a gente tem mais do que nunca também tempo para planejar o nosso tempo. Então, a gente tem o dia todo aí dentro de casa, conseguindo planejar o que eu vou fazer. Eu vou acordar, eu vou praticar exercício físico, eu vou meditar, eu vou fazer minha própria alimentação, eu vou criar o meu cardápio, eu vou iniciar o meu cardápio vegetariano, eu vou iniciar o meu segunda sem carne. Então, a gente consegue planejar. Beber água com regularidade, eu acho que isso todo mundo sabe, mais do que nunca, mas
dentro de casa é a hora também da gente investir na nossa hidratação. E aí eu trago aqui, gente, para finalizar a palestra, uma frase que eu gosto de João Guimarães Rosa, de 1956, mas como é que a gente... Principalmente, eu já trazia essa frase falando sobre o futuro, né? Para nós, eu acho que esse futuro a gente está vivendo mais do que nunca agora, dentro dessa pandemia, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, então vocês interpretem da forma aí como vocês desejarem, mas eu consigo interpretar um pouco de tudo que eu falei, um pouco das estratégias para a pandemia, que fala é a seguinte frase de João Guimarães Rosa: o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Então, eu acho que a gente vai sair dessa pandemia, ninguém vai sair igual, né? A gente vai sair completamente diferente. E ainda não foram terminadas. Mais do que nunca... o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Então, elas afinam ou desafinam. Então, essa é a minha frase e o meu recado que eu deixei para todos vocês. Muito obrigado por ficarem aqui esse tempo com a gente. Espero que eu tenha trazido um conteúdo bem bacana e estou aberta aí para discussão. Bom, Carol, muito obrigada pela sua excelente contribuição aqui no ciclo de palestras e obrigada a todos que estão assistindo, né, estão participando, o chat está chegando as perguntas, a gente está organizando. Enquanto isso, eu vou fazer algumas colocações bem pontuais. Eu gostei muito do início da sua fala, quando você coloca que o vegetarianismo ele não é futuro, né? É uma realidade. E é aquilo que a gente está vivendo, de fato. Porque eu, como professora, outros professores que estão online, os próprios alunos, né? Hoje a gente vê que essa demanda ela chega para a gente na sala de aula também, né? Então, é o aluno que está querendo se formar em nutrição, está buscando essa formação e está realmente tentando entender um pouco da atuação do nutricionista frente a esse público, né? E como ele vai fazer, você trouxe toda essa experiência para a gente. E também alunos vegetarianos, veganos também, que têm as curiosidades, que têm habilidades, né, culinárias já bem estimuladas e que têm trazido muitas opções interessantes, até para exemplos na própria sala de aula. Então, eu acho que isso vem mudando. E tanto é a realidade que a gente tem, né, atualmente, a Agenda 2030, que tem diversos desafios agora, né, para que a gente possa alcançar as metas, os objetivos de desenvolvimento sustentável. E assim como você, eu quero acreditar que as pessoas elas estão desenvolvendo essas habilidades culinárias, elas estão se preocupando mais com a questão dos hábitos alimentares, com a questão de minimizar desperdícios também, porque as idas aos mercados estão mais restritas, né? Aqui, então, a gente está se limitando. Dos alimentos, né? Exatamente, a gente está se limitando aí aos mercados, então eu acho que as pessoas estão tendo essa percepção, eu quero acreditar nisso, né? Que as pessoas estão tendo essa percepção da importância de conseguir ter uma alimentação onde você consiga preservar, sim, toda a questão nutricional, que você levantou muito bem, mas que elas possam ter esse olhar, né? Que alguns alimentos a gente pode aproveitar eles melhor e que a gente pode explorar essas habilidades culinárias, claro, nesse período de pandemia, isso está sendo bastante importante. Acho que é o momento, né? A gente aproveitar, foi como eu justamente falei aqui, o upgrade, né, que a pandemia está trazendo para a gente. Então, vamos investir nos nossos dotes culinários, quem não tem, vamos testar, né, brincar na cozinha. Eu acho que é mais do que o momento, né? Eu mesma já sei cozinhar, óbvio, já faço aqui, já me aventuro na cozinha, mas comecei também a fazer novos testes, né? Vou testar, fazer o quiabo de uma outra forma. E foi até o que aconteceu. Eu, comumente, eu gosto muito de fazer um quiabo ensopadinho. Eu adoro quiabo, tá, gente? Não é todo mundo que gosta, torce o nariz. Eu gosto de fazer o quiabo ensopado com tomate. E eu nunca tinha feito quiabo grelhado numa frigideira, que é uma coisa super simples. Você parte o quiabo ao meio, joga um pouquinho de sal, azeite, pronto, acabou. Eu nunca tinha feito dessa forma. Então, eu optava por fazer a forma mais elaborada
em vez de fazer a forma mais simples dentro de casa. Então, assim, até isso a gente vai aprendendo mesmo, vai trocando, né? Com certeza, e esses testes, eles são muito importantes, né? Até essa questão, alguém colocou no chat, acho que foi Maria Suzana no início, falando que cozinheiro, né, o chefe de cozinha, ele é diferente da profissão do nutricionista, é claro, mas a gente tem essa parceria, né? Então, eu acho que isso você conquistou com a sua equipe, porque ele tem os conhecimentos dele, você tem os seus, e juntos vão fazer um trabalho, com certeza, bem melhor, né, associados, e depende de uma conscientização dessa equipe, como eu acho que você colocou, e um trabalho também de educação nutricional, né? Porque você vai aos poucos, ali como uma formiguinha, um trabalho de formiguinha, levando essa mensagem para que aquele público, né, que é uma alta gastronomia, consiga entender a importância daquilo que você está querendo colocar, e a sua equipe estando bem afinada, isso vai, de fato, ser mais fácil de ser conduzido. Então, acho que é um excelente trabalho. Espero que todos tenham almoçado antes, né? Porque essas fotos... Com certeza, deixaram deixou todo mundo salivando, gente. Essas fotos foram maravilhosas, né? A gente fica imaginando o sabor, porque a gente come de fato com os olhos. Então a gente olha, fica olhando aquela preparação, e eu queria terminar aqui e poder comer uma preparação dessas. Então, assim, as preparações foram muito bem elogiadas. É a neurogastronomia, né? Então você trabalhar exatamente os sentidos, olhar aquela comida, você ter vontade de comer, você degustar, assim, né? De fato, foi o que eu falei, texturas, cores e sabores. Então, você consegue fazer isso tudo dentro do reino vegetal, né? E justamente, né? E a técnica dietética ajudando nisso tudo. Então, por isso que tem essa importância. Uma das perguntas que chegou aqui, Carol, foi do David Ribeiro, em que ele falou que ele trabalha no restaurante universitário da UFRJ, né? Lá eles têm a parte vegetariana, e ele coloca a pergunta: como calcula o custo, né, em cada cardápio? Eles servem 15 mil refeições ao dia. Então, ele questiona o custo, né, desse cardápio. Bem, David, boa tarde. Na minha prática, esse cálculo de custo, a gente, quando está na faculdade, né, a gente está acostumado a fazer tudo na mão, pelo menos na minha época, né, que tenho 14 anos de formação. A gente fazia dieta na mão, calculava na mão. Hoje, provavelmente vocês não tenham isso dentro do restaurante universitário, né, devido até verbas, que a gente sabe como é que funciona uma faculdade federal. A gente trabalha com custo, a gente tem um programa, nós temos um software que comumente é muito utilizado dentro dessas unidades de alimentação e nutrição, na maioria dessas empresas que trabalham com serviços de alimentação e nutrição, que inclusive esse produto se chama Tech Food ou Tecnisa, que tem gente que ele tem esses dois nomes, é um programa importado, né? E aí ele é desenhado de acordo para a sua unidade. Então eu consigo ali no final ter o custo, inclusive, do meu dia. Eu vou lançar todos os ingredientes que foram utilizados. Eu tenho uma requisição, né, que é feita ao longo do dia. Então, por exemplo, eu vou usar arroz, vou usar feijão, vou usar abóbora e tal. Os meus funcionários, né, os meus cozinheiros, eles anotam tudo nessa requisição, e ao final do dia eu consigo ter o meu custo total do dia. Então, eu já consigo saber qual foi a minha margem lucrativa. Então, tudo já é calculado em cima da minha mão de obra. Eu tenho uma planilha que eu envio, inclusive, para minha chefia diariamente, que tem todos esses cálculos. Já tem minha mão de obra, o meu custo fixo, o meu custo variável, porque lá dentro da unidade de alimentação e nutrição a gente tem vários outros custos, né? Para quem está dentro dessa disciplina aí de WANs, que a gente chama, a gente aprende isso, esse custo fixo e variável, e depois a gente vai aprender lá na prática de fato, né? Então, eu tenho o custo da minha mão de obra, eu tenho o custo, por exemplo, lá, vou dar um exemplo, na unidade TV Globo, a gente trabalha com guardanapos de linho, então a gente tem o custo da lavanderia. Então, esse custo da lavanderia também tem que ser incluso no dia a dia. A gente tem o custo com louças, porque as louças quebram. Então, a gente tem que incluir dentro disso. A gente tem o custo de uniformes, a gente tem o custo de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos colaboradores. Então, isso tudo tem que entrar dentro do custo, tem que ser desenhado. Então, eu tenho lá o que a gente chama de overhead, que é o que eu posso gastar mensalmente, tá? Então, por exemplo, eu tenho que investir, chegou o dia que eu preciso investir em EPIs. Os EPIs já estão danificados, então eu tenho R$500 para gastar dentro desse meu overhead, tá?
Então, eu vou ter R$ 500 para gastar dentro desse meu overhead. Eu não posso ultrapassar isso, porque senão eu vou ultrapassar o budget da minha unidade, eu vou acabar não tendo uma unidade lucrativa. Então, a gente consegue fazer esse custo, hoje em dia, muito mais avançado, essa questão de fazer. Na mão, eu, infelizmente, David, não consigo fazer, ainda mais para essa quantidade de refeições que vocês fazem aí. Mas, falando sobre o custo da preparação, né? Falando sobre, vamos lá, dar o exemplo, quibe de abóbora com quinoa e o espinafre refogado, um exemplo aqui de uma preparação. Como é que eu vou saber o custo dessa preparação e qual vai ser a margem lucrativa? Ficha técnica. Nenhuma unidade de alimentação e nutrição, não é possível você trabalhar sem uma ficha técnica. Primeiro que a ficha técnica é uma ferramenta maravilhosa, não só para padronização, mas para você saber o quanto que vai ser a sua margem em cima de lucro, o quanto que você vai gastar nesse prato. Então, você consegue, por exemplo, ali atualizar o quibe de quinoa. A quinoa aumentou. Eu só vou atualizar ali dentro da ficha técnica que aumentou e o custo do meu prato aumentou. Então, eu consigo trabalhar, saber o valor desse prato, quanto ele vai custar, rendimento, tudo, trabalhando com ficha técnica. Então, a ficha técnica é uma ferramenta, na minha opinião, obrigatória dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, para você saber custo, para você saber lucro, para você trabalhar com padronização. E quando eu falo padronização, gente, é o quê? Quem nunca na vida foi num restaurante, pediu o mesmo prato da outra vez que retornou e não comeu a mesma coisa que esperava, criou aquela expectativa, não estava igual. Por quê? Porque esse restaurante ele não tem padronização, ele não trabalha com ficha técnica. Porque o profissional, e principalmente o profissional voltado para a área de gastronomia, o chefe de cozinha que tem essa formação, ele sabe trabalhar com ficha técnica. Então, aquele prato que você comeu da vez que você teve lá numa segunda e você voltou na quarta, você vai comer da mesma forma se você trabalhar com essa ferramenta. E isso a gente aprende muito, né, da disciplina de técnica dietética, né, Juliana? A ficha técnica, acho que é o principal, né, quando a gente aprende a fazer ficha técnica. Com certeza. A gente tem algumas outras perguntas aqui, Carol. A Juliana Marciano, ela pergunta se na preparação que você citou com o uso do creme de leite, né, que ainda é usado, se teria como substituir para aquilo que a gente chama de leite vegetal, né, um creme de leite de castanha de caju, por exemplo. Com certeza, sem dúvidas. Como lá na minha unidade não é a intenção que a preparação seja vegetariana estrita, né? Não é o exemplo que eu dei lá para vocês que eu mostrei de um restaurante, o cardápio, que, por exemplo, o parmesão era de cremosos, né, ele substituiu, essa não é a minha intenção. A minha intenção é redução, até para eu conseguir ir conquistando o cliente aos poucos, até eu chegar, de fato, numa preparação que o creme de leite seja feito à base de castanhas. Mas a substituição é válida, é super fácil de fazer, só que a gente também tem que levar essa situação de custos, porque, infelizmente, por exemplo, se eu for preparar um creme de leite de castanhas, eu vou aumentar o custo do meu prato, porque a castanha ou uma outra proteína, né, vegetal, que possa virar leite, ela aumenta um pouco o custo do prato. E aí, como é voltado para a área de gastronomia, né, algo que você utiliza técnicas, a gente utiliza basicamente lá, a gente até já fez leite vegetal, já fizemos preparações com leite vegetal. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue fazer, de fato, a substituição do creme de leite por um creme de leite vegetal e ela vai ficar igual à preparação de proteína animal, sem dúvida. Outras preparações aqui que foram questionadas pela Amanda Babinski, o quibe e a almôndega que você apresentou, eles são fritos ou assados? Que ela não queria perder, né, a qualidade de textura, assado. Sim, assado. E ela questiona também onde você encontra a massa udon. No mercado. Também. Não são todos os mercados, claro, mas senão você pode procurar a massa udon nessas casas que vendem essas casa de chinês, de japonesa específica, vende alga para fazer sushi, essas coisas assim, você encontra a massa udon. Essa massa udon até que eu conheci, foi justamente a gente aproveitando essa pergunta, falando de troca de experiências. O meu chefe de cozinha lá, ele é bastante voltado para a culinária asiática. Então, foi ele, na época, que me falou sobre essa massa udon, e depois, quando eu fui ver a composição dela, eu vi que ela não levava ovos, ela era vegetariana, né? Completamente estrita aí de proteína animal. Outras perguntas também que a Ellen Aires fez
em relação ao público vegetariano que você tem, qual que é esse percentual? Não sei se você tem essa resposta assim direta. Como que você calculou a adesão, né, ao cardápio? Se teve que fazer treinamento de equipe? Como são esses seus fornecedores, né? O custo, a gente falou do custo do cardápio anteriormente, mas essas são algumas questões gerais que também chegaram. Em relação à equipe, eu acho que eu já deixei bem claro aqui, né, que eu comecei pela minha equipe. Então, a minha equipe teve sim que ser treinada. E eu, quando mostro aqui no início para vocês, aquelas preparações que eu mostrei, a berinjela e a cenoura no tabuleiro, em cima de uma bancada, é o que a gente chama ali de boqueta, para quem trabalha em restaurante comercial. É dali que saem os pratos, né? Os pratos são comandados, sai a comanda pro cozinheiro que está ali. O chefe de cozinha, ele basicamente fica ali na boqueta comandando esses pratos que a gente fala cantando, né? Ele diz o que vai ser feito, porque essas preparações muitas são preparadas na hora e outras já estão prontas ali, esperando ser reaquecidas ou montadas no prato. E como eu disse para vocês, esses pratos, eles são preparados previamente, antes de abrir o restaurante, e eles são levados para o meu cliente TV Globo. Esse meu cliente, ele vai aprovar tanto o sabor dele, tá? Como ele também vai aprovar a estética, se o prato está bonito, se o tomate vai ficar aqui ou se o tomate vai ficar ali, é mais ou menos assim. E aí, antes desses pratos, o cardápio ele é aprovado previamente, então a minha equipe já tem conhecimento do meu cardápio na semana anterior, tá? Então, isso já é importante. E depois disso, no dia que a gente faz essa preparação, a equipe conhece esses pratos antes de abrir o restaurante. E a gente faz um briefing. Antes de mais nada, a gente faz um briefing ali e explica, tanto eu quanto o chefe de cozinha, essa preparação é assim, o molho foi feito dessa forma, para quando o cliente chegar lá e questionar o meu profissional que está de frente, o garçom ou o maître, ele já vai saber responder e não vai precisar entrar em contato comigo ou com o chefe de cozinha, como eu também dei o exemplo ali anteriormente da sopa. Essa sopa leva carne? O meu garçom já vai saber que não leva carne. Ele já vai saber responder para o cliente. Qual foi a outra, Ju? Falou sobre o público vegetariano. Não, eu não tenho noção de se as pessoas que fazem consumo lá são vegetarianas. Eu, de vez em quando, faço esse corpo a corpo, como eu já conheço a maioria dos clientes, que são os clientes que trabalham lá, então não são clientes que vêm da rua, né? A maioria não é vegetariano, tá? Não é. Eles buscam mesmo, por ser uma alimentação mais saudável, eles acreditam que seja isso. E em relação à adesão, foi justamente como eu falei ali anteriormente. Como a gente subdivide esse cardápio entre prato executivo, prato especial, prato light, prato VIP e os grelhados, eu consigo, no final do meu dia, saber e contabilizar. E aí depois eu fiz um percentual baseado no número de comensais que eu costumo servir. Então foi mais ou menos isso, foi uma regrinha de 3. Uhum. Tá ótimo, Carol. A gente ainda tem algumas outras perguntas, mas com a avançar da hora, a gente vai finalizar as perguntas agora, mas depois a gente vai fazer um bate-papo com a Carol, vai fazer essas perguntas e ela vai dar as respostas e depois a gente divulga. Tá? Agora eu acho que a Roberta quer dar uma palavrinha, então eu vou deixar para ela participar. Oi, pessoal, boa tarde. Oi, Carol, tudo bem? Você falando, eu me lembrei, porque eu cobri férias na TV Globo, Jardim Botânico, em 2014. Nossa, que legal! Fiquei 60 dias trabalhando lá e você falando, fiz uma viagem no túnel do tempo. E é justamente isso. Na cabeça aí, então é por conta disso. Você sabe mais ou menos como é que funciona. Festivais, às quartas-feiras, foi uma grande oportunidade. Tinha vindo, fiquei 5 anos trabalhando pela GR. É a Márcia Esquinazzi ainda, GO de lá? Sim, é minha gerente. É minha GO, ela né? foi minha GO, gerente de operações também. Eu vim de fábrica, fiquei 4 anos na fábrica e surgiu uma oportunidade, cobri férias na TV Globo Jardim Botânico, 60 dias, depois fiquei 6 meses no Projac, então eles tinham também, que conversavam muito. Uhum. Então, você falando ali, né, da questão do filé mignon, realmente, era a carne que mais saía a incidência e tinha um fornecedor específico, né? Era a Virginia Meirelles, não sei se ainda tá. Não é. Virginia Meirelles. Só eles que tinham um grande jornalista, né? Por questões éticas, como está sendo gravado, não vou citar, adorava esse filé mignon. Como sorvete de tapioca não sei se ainda gosta, né? De papaya também, né? Do diretor-geral. Então, a gente já vai...
sabendo as preferências. E eles são pessoas que sempre estão ali... Consumidor, né? Conhecendo, certo? E realmente é uma alta gastronomia, é um público bem seletivo. Você falando, eu fui relembrando de tudo, deu muita saudade. Que foi uma unidade que eu aprendi muito, como você falou, fui estudar gastronomia, fui ler receitas, porque exigia isso, né, do nutricionista. Pelo que eu vi, mudou. Na minha época era Vanessa, chefe de cozinha, a gastrônoma. Então, pelo que você falou, mudou. E continua ainda a Rosana, né? Como a gaúcha lá, como a... Gaúcha, tá vendo? Eu vejo as postagens dela no Facebook, eu tenho ela no Facebook e Instagram. Então, que é a gerente de contrato. E também ela já foi da GR, então ela entende o nosso lado também. Né? Ela entende o nosso lado, olha, eu ainda tô me incluindo. Ela entende o lado do nutricionista terceirizado, então ela era uma grande parceira. Então, justamente, tudo que você falou assim, e dando minha contribuição, meu feedback, realmente. E eu fico muito feliz dessas inovações, você mostrando ali o balcão de distribuição, seu buffet de saladas, justamente, né? O treinamento com os garçons, o prato VIP, executivo, o prato light, tudo isso ainda se manteve, né? Então, muito bacana. Essa questão do overhead que a gente fazia também, a gente sofre com custo na GR. O Tecnisa, eu acredito até que seria importante no futuro as universidades, né, terem o restaurante universitário, ter esse convênio para ensinar o futuro profissional que vai trabalhar com isso. E a GR adora contratar ex-estagiários. Eu fui ex-estagiária e fui contratada, meu primeiro emprego pela GR, por saber mexer no programa. E quando eu tinha estagiários na unidade, eu ensinava eles a mexerem no programa, entrada e saída de mercadorias, que nem você falou. Não sei se você está com estoquista, porque tinha, na minha época, tinha um estoquista. Eu não sei se você... Eu não tenho, não sei se a dona Estela ainda está lá, que era o filho dela, que era o estoquista. Não. Então, não sei se você está com assistente administrativa, Rita, ainda? Não. É um outro rapaz, o Rafael. Que nos ajuda muito também, mas é uma unidade muito gostosa de se trabalhar, né? Eles utilizam muito a alimentação o mais natural possível, certo? O suco da fruta, a sobremesa também, tudo assim, natural, não utiliza que nem no institucional o pó para pudim preparado. Então, é uma unidade onde a gente aprende muito, e muito bacana essas ações de educação alimentar e nutricional. Então, eu fico muito feliz. Não sei se vocês aceitam estagiários também. Na minha época eu não aceitava, não sei como é que tá. A gente tem que esperar, né, passar isso tudo aí, mas até quando eu fiz a palestra anteriormente lá na disciplina da Elaine, eu também tive a oportunidade de conhecer uma outra professora, não sei se ela está aí também. Acho que é a Andréia, se não me engano, Elaine, qualquer coisa me corrige. Foi a Andréia. Andréia, né? Uhum. A Andréia que é de UAN, Elaine? Não, a Andréia não é de UAN, não. Mas, enfim, a Andréia estava buscando estagiários e queria... solicitou para mim, né, para a gente iniciar o estágio. Também tem uma aluna da Elaine que se ofereceu, queria fazer a qualquer custo. Só que lá também, para a gente entrar com estagiários, ainda é um pouquinho mais difícil, mas eu já consegui convencer. E aí, em breve, a gente abre para os estagiários até me ajudarem, né, nessa experiência, é bacana também. E também entender um pouco como é que é a gestão de uma unidade, uma nutricionista. Porque as pessoas, principalmente os estudantes de nutrição, eles não fazem ideia do que é a gestão de uma unidade, né? Então, de fato, a gente lidar com pessoas, a gestão de pessoas, custo, porque as pessoas estão muito acostumadas a só ver a nutricionista no consultório, né? Ou fazendo um cardápio no máximo, o que você tem a ver com isso. E a gente tem muito a ver, né? A gente faz, de fato, portanto, que o meu cargo lá é gerente, porque eu gerencio toda a unidade, desde das pessoas até o custo, o cardápio, tudo, né? Deixa eu só falar rapidinho. Todos nós, professores de técnica dietética, hoje estamos felizes, né, Ju? Porque ela falou da importância da ficha técnica que a gente fica falando dentro da sala de aula e muitas vezes os alunos não entendem. Mas, assim, só para falar um pouquinho, né, que a realidade que a Carol vive é uma realidade totalmente diferente da maioria das unidades de alimentação, né? No dia que ela foi lá na universidade, foram até as meninas, né, lá
da gestão dela, e elas falaram que talvez seja uma das unidades com menor lucro, não é, Carol? Assim, sim, a gente tem baixo lucro lá. Que na verdade o custo das outras unidades ele é muito menor, né, Carol? Não é isso? Uhum. Então, assim, isso é uma coisa para a gente pensar, porque a Carol consegue fazer muita coisa, ela consegue fazer. Acho que por isso que o rapaz do restaurante ele falou, né? Isso, né? Exatamente, porque a nossa realidade, a realidade das unidades, seria ótimo se todas as unidades fossem desse jeito, né? Se fosse assim maravilhosa para que a gente conseguisse. E ela serve quantas refeições que tu serve? Olha, é uma média de 70. Então, é E uma média. aumentou, na minha época era um número menor ainda. E assim, só para te complementar, Elaine, a importância da ficha técnica, porque lá a gente, lá ainda você ainda pode fazer pedido, né? Porque muitas unidades da GR é gestão centralizada. Se você erra no sistema, não vai chegar a mercadoria, porque você não tem essa liberdade de fazer pedido, vem pelo planejamento. Então, teu sistema tem que estar certinho. Você vai sofrer, vai ter que pedir unidade emprestada, vai sofrer. Esse programa que a Roberta falou, eu também acho extremamente importante, porque eu mesma, né? Às vezes, quando a gente busca emprego, dentro da oportunidade de emprego aparece o quê? Experiência com Tech Food, porque é um programa amplamente utilizado. E aí a pessoa que é recém-formada ou que nunca viu isso, independente disso, eu mesma não tinha experiência, porque como mesmo falei, a minha experiência sempre foi com a área de segurança de alimentos, eu aprendi dentro da própria GR a lidar com Tech Food, porque comumente entrei nos contratos da GR como gestora da qualidade, então somente trabalhava na área de segurança de alimentos. Só que foi o que eu falei, começou a surgir produção, você vai pegando, daqui a pouco você tem que lidar com essa ferramenta. E aí? Você tem que aprender. E aí, nessa ferramenta, é o que a Roberta falou aqui, que é a gestão centralizada, por exemplo, vai estar lá exatamente a ficha técnica do arroz, do feijão. Então, isso é importante também para os alunos que estão aqui para entenderem. Então, se você fizer uma ficha técnica, uma receita, né, errada, você lá na frente, quando entrar seu pedido, vai faltar alguma coisa para você. Então, o alho que estava incluso no seu arroz, se você não colocar o alho no arroz, você não vai receber esse alho lá na frente. E aí você não vai poder incluir de uma hora para outra. Você não vai poder ir ali no mercado ou fazer um pedido no fornecedor de uma hora para outra. Então, isso é importante também fazer, que é planejamento, né? O que a gente chama que é a área de planejamento. Se você não se planejar e tiver um planejamento bem desenhado e as fichas técnicas, né, bem feitas, algum problema lá na sua produção você vai ter, com certeza. É verdade. E a gente fica muito feliz assim, em ouvir, né, essas considerações. E infelizmente nosso tempo está muito avançado. A gente, claro, se deixar, a gente tem muita coisa para falar, muito assunto para abordar ainda, né? Mas a gente quer agradecer, Carol, pelas suas contribuições, pela sua palestra, que foi excelente, para trazer esse conteúdo e a gente continuar fazendo esse diálogo, né, sobre esse tema e tá divulgando isso, bastante gente participando, então a gente agradece bastante a participação de todos. Eu que agradeço vocês aí e estou dentro da rede de diálogos, eu acho que isso é muito importante, principalmente para os profissionais da nutrição. A gente trocar experiências é essencial, sem dúvida. Obrigada, muito obrigada, gente. Beijo, tchau. Gente, quero agradecer a vocês, todo mundo, Carol, Ju, todos os professores que estão aí presentes, todas as pessoas que ficaram aqui até agora. E semana que vem, nossa última palestra, vocês não percam, tá? Palestra sobre vitamina D. Estaremos todos aqui reunidos com uma grande surpresa para vocês. Beijo, gente! Beijo! Tá. Tchau, Juliana. Tchau. Ellen, você tá aí? Eu não sei por que eu tô sem vídeo, eu não consigo aparecer. Pois é, eu fiquei pensando nisso também. Eu falei, cadê a Elaine? Não, mas o meu parece que tá dizendo aqui que a minha câmera não tá funcionando. A gente vai fazer uns testes aqui, já já. Eu vou ficar aqui também? Não, pode todo mundo se retirar, mas depois a gente vai fazer mais testes. Eu também posso ir embora? Tu viu a história do Rabisca aí? Vi. Ô, Carol, rabisca aí. Vê se é tu que tá rabiscando. Eu achei que ela tivesse rabiscado, por isso que eu não falei nada. O meu também... Ó, o meu não tá rabiscando, ó. Eu tento fazer. O meu também não, ó.
não era o meu. Eu falei, gente, Deixa eu será que ver eu se eu passei na consigo. tela e rabisquei? Mas não foi, não. Eu consigo. Então foi você, Ellen. A Ellen, a Não, culpa é tua. o meu estava desabilitado, mas eu consigo. Eu Não, não eu também consigo, eu tô consigo aqui, ó. rabiscar. Eu tentei apagar, mas eu não consegui. Eu tentei apagar aqui, ó, mas eu não consegui, não. Aí, ó, apaguei. Olha que eu vi que você tinha mandado aqui, que eu já tinha 1 hora, né? Ó, eu tô tentando, ó, não consigo, ó. Eu acho que a pessoa só rabisca o que ela... só apaga o que ela rabiscou. É, eu Então, tu acho que que não consegue rabiscou. apagar o rabisco de outro, não. Deixa eu Porque eu parar aqui. rabisquei aqui agora e eu apaguei o meu, mas os outros eu não consigo. Enfim. Mas